Paz do Senhor, meus irmãos e irmãs. Por favor, abram comigo a sua Bíblia, Provérbios, capítulo 13, verso 20. Quero agradecer a Deus, agradecer por essa oportunidade, que Deus nos deu um momento propício e, antes de mais nada, desejar um feliz ano novo a cada um de vocês. Deus abençoe o seu novo ano e essa mensagem é para te ajudar a caminhar nesse novo ano. Todos acharam Provérbios 13? Vamos ler só um verso, verso 20. Podemos ler todos juntos? Amém? 1, 2, 3. Anda com sábios e será sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido. Vamos orar. Pai querido, te agradecemos, Senhor, por estarmos na sua casa mais uma vez. Te agradecemos, Senhor, por estarmos diante do Senhor. Pedimos, Senhor, que o Senhor fale através da Tua palavra a cada coração aqui, Pai. Que o Senhor venha incentivar, trazer força, trazer coragem, Senhor, para os desafios que temos nesse ano. Pai de toda bondade, ajuda-nos, Senhor, em tudo, a expressar aquilo que o Senhor quer para cada um de nós. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmãos. Se eu fosse dar um tema, a minha mensagem, como diz os pregadores, seria dirigir melhor a sua vida nesse ano. Eu já dei, né? Eu não sei os irmãos, mas eu já fiz 2 vezes uma coisa. Talvez você já fez isso também. E você vai se identificar comigo. Quando a gente chega ali em São José, a gente tem que ir para o lado direito, senão a gente passa reto, não é verdade? 2 vezes eu já passei reto naquela entrada. Fui parar lá em Jacareí. Já aconteceu com vocês? Não? Só comigo. Porque eu sou muito distraído. Então, se eu vou sozinho, é capaz de acontecer de novo. Na estrada a gente pode voltar, tem Jacareí para voltar. Mas na nossa vida, se a gente pensar a vida, eu quero que você pense comigo, a sua vida como se fosse uma estrada. Na nossa vida não tem volta as coisas. Os 20 anos já foram, os 30 anos já foram, agora já estão nos 40, os 40 já estão indo. Não é assim? Não tem uma volta, a gente só enxerga no retrovisor e fica naquela, se eu voltasse lá, talvez eu faria assim, talvez eu faria de outro jeito. Não tem esse retorno, não tem essa volta. A gente só vive uma vez. Cada etapa da nossa vida a gente só vive uma vez. E uma outra coisa, cada etapa da nossa vida é um jeito diferente de viver. O que a gente resolvia há muito tempo atrás, de uma certa maneira, já não se resolve de novo. Por exemplo, eu tenho 2 filhos, os irmãos sabem disso. O modo como eu tratava um, não dá para tratar o outro. Quem tem filhos aqui sabe disso. Cada um é de um jeito, a gente muda de jeito. Os filhos mudam de jeito, as ocasiões mudam de jeito. Então a gente, em cada estação da vida, vai aprendendo um novo modo de lidar. Igreja também não é diferente. Há 2 anos atrás, a gente estava aqui na reunião de obreiro, traçando planos, traçando metas, e de repente veio o Covid. E a gente teve que reaprender a como ser igreja. Aprender a como dar ceia um por um, aprender a fazer live, aprender a fazer um monte de coisa que a gente jamais imaginou que ia descobrir. Então, cada estação da nossa vida tem um modo da gente andar. Então, eu quero andar aqui no livro de Provérbios e pegar de Salomão 5 dicas que ele nos dá para como que a gente pode andar a nossa vida de uma maneira melhor nesse ano de 2022. Então a primeira dica que Salomão nos dá é para a gente não viajar sozinho. Tem um ditado que sozinho a gente vai mais rápido, mas acompanhado a gente chega mais longe. E hoje em dia é muito fácil, a gente vive uma sociedade de que a gente se basta. A gente não precisa da ajuda dos outros. Mas o conselho bíblico, desde o começo,
Mesmo antes do pecado entrar nesse mundo, Deus já dizia que não era bom que o homem vivesse o quê? Só. Porque a gente foi criado à imagem e semelhança de um Deus que não é sozinho. O nosso Deus é o Pai, o nosso Deus é o Filho e o nosso Deus é o Espírito Santo. E nós somos criados para nos relacionarmos com esse Deus. Só que Deus viu que também não basta só Ele. A gente precisa ter um próximo. A gente precisa ter alguém que nos ajude na caminhada. Então, se a gente vai começar esse ano, vai começar essa estrada, vai começar essa viagem, vamos dizer assim, o primeiro conselho de Salomão é para a gente não viajar só. O que ele diz assim? O que anda com sábios. Andar com gente sábia. Então, a grande ilusão de hoje em dia é que a gente se basta, a gente não precisa de ninguém. E isso é uma mentira. A gente precisa sempre da ajuda do outro. A gente não consegue, por exemplo, eu como um péssimo, um motorista assim, bem distraído, tem que sempre estar a Marcela ali buzinando, olha, acorda, né? Então a gente sempre precisa do outro, para nos dar conselho, para nos deixar acordado, deixar olhando para a pista, para a gente não perder a entrada, para a gente não perder a saída. É fundamental o outro na nossa vida. Só que, como eu dizia, na vida a gente tem transições de momentos. A gente vai para a igreja nova, a gente recebe cargos novos, a gente vai para coisas novas na nossa vida. E nessas transições que a gente faz, não sei vocês, mas eu vou contar uma história, contar um testemunho pessoal aqui. Eu já estudei em 13 escolas diferentes, quando eu era criança. Porque cada hora a gente mudava de um bairro, de congregação, de casa, então eu tinha que mudar de escola. Então eu já passei por 13 escolas diferentes. Então toda vez que você chega, você vai lembrar disso, toda vez que você chega num ambiente novo, normalmente a gente procura aqueles que nos aceitam, aqueles que nos acolhem. E às vezes, a gente vê isso bem nos nossos filhos, às vezes, talvez aqueles que nos acolhem, talvez aqueles que nos aceitam, não têm os mesmos valores que nós temos. E às vezes, por exemplo, vou dar um exemplo verídico. Uma mulher se separou, aí ela ficou divorciada. E ela entrou numa fase nova da vida dela. Infelizmente, ela foi para pessoas que aceitavam ela. Quem que eram? Eram umas mulheres solteiras, que mais ou menos da mesma faixa etária. Só que os valores dessas mulheres não tinham nada a ver com os valores dela até ali, quando ela estava casada. Aquelas mulheres levaram ela para ir para a balada, para ir para uma vida de vícios. E de repente essa mulher começou a fazer coisas que ela até criticava que os outros faziam. Até falava que nunca ia fazer. E às vezes, se a gente não tomar cuidado e escolher amigos só na base da aceitação, a gente pode acabar falando coisas que a gente jamais quis falar. Fazendo coisas que a gente jamais quis fazer. Então, para não andar sozinho, a gente também não pode andar mal acompanhado, certo? Então a gente tem que buscar gente que tenha os mesmos valores que nós. O que Salomão vai dizer aí de novo? Olha, mas o companheiro dos tolos será o quê? Será mais tolo? Não, é pior. Ele será afligido. Em outras versões diz que ele será destruído. É bom que nós não andemos sozinhos? É bom que não andemos sozinhos. Mas a gente também precisa entender quem a gente coloca dentro do nosso carro. Então aqui vem uma segunda dica de Salomão. Qual que é? Não dê carona para estranhos. Quem que é o estranho? Bom, qualquer um de nós, de perto, é um pouquinho de esquisito, certo? Mas o estranho é alguém mais estranho que você. Alguém, vamos dizer assim, quando a gente cresce, a nossa mãe, nosso avô, nossa avó, fala para a gente não falar com os estranhos, não é isso? Então vamos voltar lá no nosso passado. O que seria um estranho? Vamos dizer o seguinte, vamos voltar para a ideia do carro.
Você empresta seu carro para alguém, e esse alguém vai lá e emporcalha todo o carro. Deixa ele sujo, dentro, fora. Aí talvez você, poxa vida, fulano estava com dificuldade, né? Talvez ele não teve tempo, a cabeça tão ruim, e não teve tempo de limpar o carro para me devolver. Então você passa. Aí você emprestou de novo, o carro veio mais sujo ainda. Agora veio até riscado. Aí você tem misericórdia, fala, não, deixa, talvez está ruim ainda. Aí vem mais uma oportunidade, o carro já nem vem mais riscado, vem sujo e amassado. Você vai emprestar o carro de novo? Eu acho que não. E às vezes a gente empresta o nosso coração para as pessoas que só sujam dentro da gente, só amassam dentro da gente. É lógico, vamos entender o que eu quero dizer. Todos nós aqui temos um dever do seguinte: amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. E amar o próximo como a nós mesmos. Nós temos o dever cristão, nós nascemos de novo e recebemos um Espírito Santo que nos dá paciência, bondade, benignidade, todos os frutos. Mas existem pessoas que não são para nós. Existem pessoas que você não dá conta delas. E talvez para elas mesmas é melhor elas não andarem com você. Então essas pessoas são para Deus, ou para quem dá conta delas. Estão me entendendo o que eu quero dizer? Então, por exemplo, vou contar um exemplo, mais um testemunho, vamos dizer assim. Quando eu e a Marcela acabamos de casar, a gente ia muito numa casa. E lá nessa casa, a gente ia no churrasco na casa. O churrasco, estava lá o churrasco de carne, mas também tinha um churrasco de gente. Então, cada hora uma pessoa. Aí passou uma pessoa, aí depois vinha outra, aí vinha outra, e vinha outra. Certo? Sabe, já foi numa mesa assim? Só cada hora fatiando uma pessoa. Aí a gente saía daquela casa pensando assim, será que agora é a nossa vez no rodízio? E saía ruim daquela casa. Ruim. Então, será que... Aí eu e a Marcela conversando, falou, olha, é melhor a gente parar de ir naquela casa. Porque toda vez que eu vou naquela casa, eu não me sinto bem, você não se sente bem, a gente fica ouvindo um monte de história e para nós não serve. Então, tem certos tipos de pessoa que você não foi chamado para andar junto. É lógico que você tem que amar elas, entenda o que eu estou querendo dizer. Você tem que respeitar elas. Se elas tiverem uma dificuldade, você vai ajudar elas. Mas no seu círculo de intimidade, gente, dentro do seu carro, dentro do seu lar, elas não podem mais andar com você. Elas só estão te fazendo andar para trás, vamos dizer assim. Olha o que Salomão vai dizer para nós: todo prudente procede com conhecimento, mas o insensato espraia a sua loucura. Então, se a gente continuar trazendo para perto da gente esse tipo de gente, a gente vai começar a fazer, de novo, é como lá da aceitação, a gente vai começar a fazer coisas que a gente fala que a gente nunca começou a fazer. Talvez só para não perder uma amizade. Será que compensa? O que é uma pergunta. Será que compensa a gente ficar num pecado para manter uma amizade? Talvez não. Talvez não. Com certeza não, quer dizer. Então, escolha bem os seus amigos, mas escolha eles com base nos valores. Com base nos valores bíblicos. Quais são os valores dos meus amigos? Porque quando você tiver um momento de dificuldade, aqueles amigos que têm os mesmos valores que você, eles vão, olha, talvez eu estou pensando em desistir. Você vai encontrar gente que não, vamos embora, vamos continuar a luta. Agora, se for só na aceitação, se você está pensando em desistir, esse que está só na aceitação, vai falar, não, está certo, você tem que parar mesmo, eles não valem nada. Vai jogar você mais para baixo ainda. Terceira dica que Salomão nos dá:
Escolha um destino e empreste um mapa. Vou tentar explicar isso aqui. Se a gente não escolhe para onde a gente vai caminhar, a vida escolhe no nosso lugar. Se a gente não coloca uma direção para onde a gente vai, as pessoas ao nosso redor, as circunstâncias ao nosso redor escolhem. Quer ver? Se eu disser aqui hoje a gente ouviu, vai ter o congresso discipulado. Então, eu quero ser um discipulador nesse ano. Eu quero discipular uma pessoa esse ano. Quantos aqui, por exemplo, deixa eu fazer uma pergunta. Quantos aqui gostariam de ter mais pessoas batizadas na sua congregação? Pode levantar a mão, por favor. Agora vamos lá. Para a gente batizar mais pessoas na nossa congregação, o que a gente tem que fazer? Evangelizar, não é isso? Então vai ter o dia 15, nós vamos evangelizar. Lembra que eu falei de não andar sozinho? Uma vez eu falei para a Marcela assim: Marcela, eu queria que Moreira, a nossa congregação, crescesse 20 pessoas nesse ano. Aí ela fez uma pergunta para mim: o que você está fazendo para isso? Aquilo quebrou minhas pernas, irmão. Sabe por quê? Porque às vezes a gente tem a intenção, mas não segue na direção. Vamos lá de novo. Quantos aqui gostariam que batizasse mais pessoas na congregação? Amém? Agora vamos lá. A gente precisa evangelizar, não é isso? Aí eu vou fazer uma pergunta para mim e para você. O modo como eu evangelizo hoje, se todo mundo na minha congregação evangelizasse como eu evangelizo, haveria mais batismos ou menos batismos? Porque às vezes na nossa vida espiritual, a gente vive uma coisa de querer os efeitos sem a causa. A gente vive a vida espiritual, às vezes, como final de ano. Sabe o que acontece no final de ano? Não sei, você repara nisso. No final do ano, a gente quer ficar rico, não trabalhando mais. No final do ano, a gente quer ficar rico ganhando a Mega Sena. Mas a gente não fica rico ganhando a Mega Sena. A gente não coloca o leite em casa ganhando a Mega Sena. A gente coloca o leite em casa trabalhando. As almas chegam na igreja com o trabalho de cada um de nós, com a evangelização de cada um de nós. Não vai acontecer, pode acontecer um milagre, mas não é essa a função. Porque Deus não deixou os anjos para pregarem, Deus deixou a mim, Deus deixou a você para ser um pregador. Então, por exemplo, às vezes a gente quer os resultados, quer uma igreja cheia, quer uma igreja avivada, mas e a nossa participação? Por exemplo, quantos gostariam de ter mais gente batizada do Espírito Santo? Agora a pergunta: se todos orassem como nós, será que haveria mais batismo? Quantos gostariam de mais templos comprados? Mas se todos contribuíssem como nós, será que haveria esse dinheiro para fazer compra? Não adianta eu pegar o meu carro, sair da igreja, quero ir lá para Moreira. Aí eu pego o meu carro, passo no Excelsior, vou lá em direção da Dutra, viro para Tremembé, oro, Deus, eu quero muito ir para Moreira César, mas eu estou indo com o carro para Taubaté. Adianta falar? Não adianta. Então, que em 2022, não só os nossos desejos, mas a nossa direção, cada ato que a gente faz, seja numa direção de Deus, porque Deus quer fazer coisas grandes na nossa vida. E o grande impedimento é quem? Somos nós. Somos nós. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o que nós queremos para a nossa vida espiritual em 2022? Qual é a sua meta para 2022? Porque se você não colocar nenhuma direção, os outros vão pôr, ou você vai passar o ano inteiro e passou o ano, e daí você vai olhar no retrovisor de novo, não dá para voltar. Dá para voltar? Não dá para voltar.
As oportunidades estão aí. Dia 15 tem oportunidade, dia 28 tem oportunidade. Aí é capaz lá em fevereiro, mas quando é o congresso discipulado? Já foi. Já foi. Quando é o dia da evangelização? Já foi. Deus quer usar a nossa vida hoje. Deus quer usar a sua vida hoje. Há um propósito de Deus no seu coração, amém? Há um chamado de Deus no seu coração, amém? Então, o que nós precisamos? Nós precisamos colocar isso em prática. Eu lembro quando o povo de Israel estava lá diante do mar, o povo de Israel começou a clamar. Aí Deus falou para o povo de Israel: diga ao povo que marche. Tem momentos na vida que não é para orar. Não entendo o que eu quero dizer. Às vezes a gente fica assim, se Deus fazer assim, se Deus colocar uma pessoa vestida de amarelo, outra vestida de verde, outra vestida de vermelho, a gente fica criando um monte de situações, para quando Deus falar com a gente, aí que nós vamos fazer. Isso é desculpa. Isso é desculpa. Deus já colocou a missão dele no seu coração. Deus já colocou o destino que Ele quer para a sua vida no seu coração. Então agora é hora de marchar, ir na direção que Deus colocou na sua vida. Em nome santo de Jesus. Porque Salomão olha o que Salomão vai dizer para nós. A alma do preguiçoso, ela faz o quê? Ela deseja, ela quer, tem a intenção, mas ela alcança alguma coisa? Nada, nenhuma. Mas a alma dos diligentes, ela faz o quê? Se farta. Se farta. Quando Deus foi lá e chamou a Josué, Ele falou assim: aonde você pisar a planta do teu pé, ali eu te darei. Não foi isso? Então, se Josué ficasse parado, ele não ia receber nada. Mas todo lugar onde ele pisava a planta do pé dele, era dele por herança, porque Deus tinha dado. Então às vezes a gente quer ficar parado e querer que Deus dê aquilo que a gente precisa. Não vai acontecer. Então, você tem um destino, você tem uma direção, tem algo que você deseja no seu coração, vá naquela direção. Talvez, aí vem a segunda etapa aqui. Talvez você não saiba como chegar lá. Talvez você não saiba a direção. Por exemplo, eu estou agora numa fase que a minha menina está indo para 10 anos de idade. E a gente está doido para achar um manual, mas não estou achando esse manual. Como lidar com uma criança pré-adolescente? Eu estou doido para descobrir esse manual. Mas sabe onde está o manual? O manual está na igreja. O que eu quero dizer com empréstimo mapa? Dentro da igreja, existem pessoas que já caminharam o caminho que a gente quer andar. Não existe? Existem pessoas que já andaram por onde a gente quer andar. Então, por exemplo, onde eu congrego, tem gente lá que já teve criança de 10 anos, já passou pelo que eu estou passando. Então, eles já sabem aquilo que eu tenho que fazer. Já sabem aquilo que eu não tenho que fazer. Não é verdade? Então, eu tenho que ir atrás dessas pessoas para elas me emprestarem esse mapa. Lembra que eu falei que a gente não pode andar sozinho? Exatamente aqui é o ponto. Na vida da igreja, dentro da igreja, existem N tipos de histórias, N tipos de experiências. As pessoas com as mais diferentes experiências de vida. E existem pessoas dentro da igreja que já passaram por onde você quer andar. E às vezes a gente faz o quê? Às vezes a gente quebra a cara, faz tudo errado e vai aprender da maneira mais difícil. Mais difícil. Vai aprender no fracasso. Mas não. Se Deus colocou lá esses homens, essas mulheres de Deus, que têm os mesmos valores que você, vá até eles e peça um favor. Mas não chega para eles assim: olha, eu quero que você me dê um mapa, porque eles vão achar que você, né? Você fala assim: olha, eu tenho 2, 3 perguntas. Como é que o senhor pode me ajudar? Como que a senhora pode me ajudar?
Como que a irmã pode me ajudar? Eu pago um café lá para a irmã, a gente come um bolo, porque é para isso que a gente foi chamado para a igreja. O fortalecimento da fé um dos outros, exatamente num desses pontos. É o ponto de nós trocarmos histórias, trocarmos experiências. Por exemplo, vou contar uma história aqui. Quando eu dirigia lá o Jardim Resende, aqui para não mentir, tem um homem lá chamado, ele está no Vila Rica agora. Tinha um homem lá chamado Acilon, está lá no Vila Rica, certo? Sim, né? O Acilon uma vez me deu um conselho. Eu era muito tímido, ainda sou tímido, ainda sou fechadão. O Acilon me deu um conselho. Ele falou assim para mim: pastor Allen, quando acabar o culto, por que o senhor não vai lá na porta e cumprimenta os crentes? Eu vim lá da Batista, ele veio da Batista, e o pastor fazia isso. Isso te ajuda na sua timidez. Isso eu tomei para mim. Falei, ótimo conselho. Estão entendendo? Pessoas que já passaram por onde a gente quer andar, que podem nos trazer conselhos. Então aí vem o meu quarta dica. Vamos lá, Joás. Preste atenção nos sinais. Na vida, volta um pouquinho, Joás. Olha o que Salomão diz para nós. Ouve o conselho e recebe a correção. Então, por exemplo, eu podia ter ouvido esse conselho e ter debatido. Podia ter feito isso, e às vezes eu faço isso. Me arrependo depois de fazer isso. Salomão está dizendo que esse momento em que alguém vai te dar um conselho, não é para você debater, é para você fazer o quê? Ouvir. Ouvir. E o que ele quer dizer com a outra frase? Recebe a correção. Porque uma coisa, talvez eu não saiba, talvez você não saiba, a gente erra. Ou não erra? A gente erra. Então, é bom o conselho para nós pararmos de errar. Então, aquela vez eu ouvi aquele conselho e fiquei lá na porta cumprimentando todo mundo. E serviu para mim. Qual que era o erro? O erro não era a proximidade. Na nossa vida, às vezes, isso acontece de maneira quase que rotineiramente. As pessoas vêm nos dar conselhos, aí é o meu quarto ponto. É a gente atentar para os sinais. Por exemplo, existe uma coisa chamada sinal de trânsito, não é verdade? Sinal de trânsito, para um bom brasileiro, a gente acha que serve para quando a gente não está com pressa, não é isso? Ou para os outros. Quando a gente não está com pressa, daí os sinais servem, ou para os outros. Por exemplo, vou contar duas histórias para vocês. Na rua que eu moro só pode parar de um lado, do outro lado não pode parar. Não pode parar, certo? O pastor Darcy está de prova aqui. E naquela rua tem uma placa lá, que tem um E, e dois traços vermelhos lá. Proibido parar, proibido estacionar. Adivinhe qual lugar favorito das pessoas pararem na minha rua? Debaixo daquela placa, proibido parar e estacionar. Assim, tá a rua inteira ali. Aí o camarada vai lá e para o carro bem ali. Vou contar a segunda história. Eu conheço alguém, lembra quando tinha o radar na frente da Anhanguera? Quando colocaram o radar na frente da Anhanguera? E a turma ficou assim, será que ele vale? Será que ele não vale? Lembra disso? Aí tinha uma pessoa que eu conheço que falou, não, ele é didático. Ele é só didático. E toda vez ele trabalhava lá para aqueles lados. E todo dia de manhã, todo dia à noite, quando voltava, 80 por hora, 90 por hora. É só didático. Não tem multa ali. Certo? Chegou o final do ano, irmão. A pessoa estava devendo mais de 3 mil reais de multa. Porque todo dia o didático estava cobrando ela. Então, às vezes, na nossa vida, a gente tem os sinais claros para nós, que a gente está indo na direção errada. Mas a gente fala, não serve para mim, é só para os outros. A gente não faz isso? Então, às vezes, chega uma pessoa lá que você nunca viu na sua vida e fala, olha, eu acho que isso é assim, assim, assim. Você fala, não, você não conhece nada, você não sabe o que eu estou passando. Aí, na outra semana, aparece outra pessoa que você nunca viu
na vida e fala a mesma coisa. E você fala o quê? Não, não é possível que esteja acontecendo isso. O que são isso? São sinais. São sinais. Por exemplo, os sinais de trânsito, que a gente acha que é só para os outros, eles são feitos para quê? Para que todo mundo ande em segurança, certo? E para que a gente saiba onde deve chegar. Então Deus nos manda sinais para que a gente ande o nosso caminho com segurança, para que a gente ande o nosso caminho para onde Ele quer que nós chegamos. Então, se a gente ficar ignorando os sinais que Deus nos manda, a gente vai andar uma vida insegura e a gente vai andar uma vida longe de onde Ele quer que a gente ande. Olha o que Salomão vai dizer de novo. O avisado, ele vê o mal, ele faz o quê? Se esconde. Ele se esconde. Mas o simples, que aqui é o tolo, o que ele faz? Ele vai adiante e sofre o quê? A pena. O que são esses sinais, Joás? Me ajude aí. Talvez você ache que não tem nada a ver com você. Mas olha as frases dos sinais. Alguém chega para conversar um assunto com você, certo? E você fala assim, não puxe esse assunto comigo. Ou senão você fala assim, não quero falar desse assunto. Ou senão você faz que nem a minha filha. Tá tudo bem, tá tudo bem. Aí aquele último tudo bem, tá tudo bem. Sabe? Que fala lá quase mordendo a língua. O que é isso? Isso é, obviamente, um sinal de que não está tudo bem. Que há alguma coisa na sua vida que precisa ser trabalhada. Há alguma coisa em sua vida que precisa ser mudada. Então, em nome santo de Jesus. Está vendo? Talvez você já veio aqui com isso na sua cabeça. Alguém falou isso para você. E você, falou, não, isso aí é para os outros, não é para mim. Mais uma martelada, meu irmão. Mais uma martelada, minha irmã. Se Deus está dando sinais para você, que você está indo para a direção errada, em nome santo de Jesus, pare esse carro agora. E mude a direção. E o último ponto que eu queria falar. Não leve bagagem desnecessária. O que eu quero dizer com isso aqui? No nosso caminho, na nossa estrada da vida, a gente às vezes fica carregando coisas que a gente não deveria carregar. Às vezes a gente fica carregando uma ira, fica carregando uma amargura, e a gente passa a estrada da vida não olhando para frente, para onde a gente tem que andar. A gente passa a vida inteira olhando para o retrovisor, olhando para aquilo que já aconteceu, olhando para aquilo que a gente não fez, ou aquilo que fizeram com a gente. E a gente fica carregando isso, e a gente fica se arrastando, talvez nem andando para frente. Se eu perguntasse aqui hoje à noite, se tem alguém aqui irado, eu duvido que alguém vai levantar a mão, certo? Se eu perguntasse aqui se tem alguém com raiva, também talvez você não ia levantar a mão. Mas deixa eu fazer uma terceira pergunta. Existe alguém aqui hoje que está frustrado? Você tem uma frustração dentro do seu coração com alguém, com alguma situação, com algo que fizeram com você. E eu vou dizer para você que as três coisas são a mesma coisa. Porque no fundo, nas três coisas, a gente acha que alguém nos deve algo. Que alguma coisa não ficou bem feita para nós. E que alguém está nos devendo algo. Que alguém ficou nos devendo algo. Paulo vai falar para nós, Joás, me ajude aí. Ele vai falar para nós o seguinte: que irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. O que quer dizer isso aqui? Dentro do não se pôr o sol sobre a nossa ira, não quer dizer o seguinte: alguém fez uma coisa errada para mim, eu fiquei irado, aí eu não posso esperar até 6 horas da manhã, até 6 horas da tarde amanhã, ou quando o sol se pôr, eu tenho que acabar com aquilo lá. Não é exatamente isso. O que Paulo está querendo dizer é o seguinte: se algo fica dentro do nosso coração,
E aquilo fica ali, fica ali, fica ali. Aquilo vai o quê? Aumentando, aumentando, aumentando. E aquilo vai dar o quê? Olha o que Paulo vai dizer depois. Vai dar lugar a quem? Ao diabo. Aquilo vai se tornar uma oficina do diabo dentro do seu coração. Porque aquilo vai ficar fomentando dentro do seu coração o quê? Um sentimento de ira. Um sentimento, talvez você não dê esse nome. Talvez você dê o nome de frustrado. Mas é um sentimento de raiva, de amargura. Aí você não consegue mais confiar nas pessoas. Você não consegue mais confiar em Deus. Você não consegue mais pensar um caminho novo para a sua vida. Porque você só consegue pensar para trás. O passado. E daí dentro do seu coração você faz aquele plano. Qual que é o plano? Olha, fulano de tal tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Aí quem sabe isso melhora. Ou o plano de devolver a dívida. Não, eu quero trucidar aquela pessoa. Devolver a dívida. Mas nem uma coisa, nem a outra vai aliviar o seu coração. O que Paulo fala para nós aí no mesmo capítulo 4 de Efésios é o seguinte: toda amargura, toda ira, toda cólera, toda gritaria, toda blasfêmia, seja o quê? Toda malícia, sejam o quê? Tiradas do seu coração. Como é que isso é tirado? Vamos pensar o seguinte, a ideia aqui é a seguinte: imagina que você está lá com frango assado da ceia de Natal de 2019 na sua geladeira, irmão. Como que deve estar esse frango agora? E a geladeira ficou desligada ainda por cima. Já deve ter até uns filhotes assim, né? Tão verde que está o negócio. O que você faz quando você tem uma comida podre na geladeira? Quando tem um negócio que não está cheirando bem na geladeira? Você coloca assim, bom, se está aqui, eu vou botar na gaveta, quem sabe para de cheirar. Alguém faz isso? Coloca na gaveta para ver se para de cheirar? O que a gente faz, gente? Joga fora na hora, você nem põe dentro do lixo da casa. Você pega aquilo e joga para fora da sua casa. O que Paulo está dizendo é o seguinte: essa raiz de amargura, essa frustração, essa ira dentro do seu coração, é algo podre dentro do seu coração. E se você ficar guardando isso dentro do seu coração, isso vai apodrecer cada vez mais, vai aumentar cada vez mais o fedor, o cheiro, a amargura. Isso vai multiplicar dentro de você. Então você tem que fazer o quê? Arrancar, jogar para fora o mais rápido possível. Mas como é que a gente faz isso? Paulo vai falar: antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, a chave. Perdoando. Perdoando uns aos outros. Irmãos e irmãs, talvez esse seja o ponto da minha mensagem. Você começou 2019 para 2020 amargurado. Começou 2020 para 2021 amargurado. Com perdão que você ainda não liberou. Com algo que aí você ainda não consertou. E isso está amarrando a sua vida e você não consegue andar para frente. Sabe o que é pior dessa história? Que às vezes a pessoa ocupa todo o espaço dentro da gente e a pessoa está nem aí mais para a gente, nem sabe que a gente existe. Mas a gente só vive em função da pessoa. Mas como é que a gente sai dessa? Paulo dá a receita. Se a gente olhar para nós mesmos, a gente não consegue. Porque a gente olha quanto que a pessoa deve e fica pensando, mas eu vou ficar com esse prejuízo. A gente não consegue perdoar. Por isso que Paulo vai dar a dica. Como também quem? Como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Eu não sei você, mas se Deus fosse como eu, Ele tinha toda a razão do mundo para ficar irado, frustrado, amargurado comigo todo dia. Todo santo dia Ele podia ficar assim comigo. Mas pela graça de Deus e pela misericórdia de Jesus Cristo, Ele não fica assim, sabe por quê? Porque o perdão de Jesus veio sobre a minha vida. Eu mereço? Jamais vou merecer.
Jamais vou merecer. Mas eu sou perdoado por esse perdão. Então, porque eu sou perdoado, porque o meu valor agora, a minha aceitação, o que me faz crer no futuro, é que a misericórdia de Deus, hoje de manhã, ela se renovou sobre a minha vida. Que Deus me deu uma nova oportunidade de viver. Deus me deu um novo ano de viver. Deus te deu uma nova chance de viver. Deus te deu um novo dia de viver. Porque a palavra diz que as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós a cada manhã. Então essa misericórdia se estendeu sobre a sua vida. Uma nova chance de viver, um novo começo de viver. E a mesma misericórdia que veio perdoar a minha vida, porque o amor dele é muito maior que o nosso. Esse amor dele vem sobre a nossa vida, vem sobre a sua vida e te dá força, te capacita a perdoar. Eu não sei o tamanho da ferida que há no seu coração. Eu não sei o tamanho da pedra que você está carregando até hoje. Mas eu sei de alguém que pode sarar essa dor. Eu sei de alguém que pode carregar essa pedra. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. E Ele quer te dar um novo começo de ano, novo, de verdade. E que você comece o ano aliviado. Talvez lá na congregação você está brigado com o X, brigado com o Z, e talvez não queira mais fazer mais nada. Mas em nome santo de Jesus, Deus nessa noite quer que você seja um instrumento, começando com perdão, começando com um novo começo, começando com uma nova história. Você imagina, vamos imaginar. Imagina uma congregação onde o Espírito Santo de Deus seja tão impactante, onde o amor de Deus seja tão grande sobre a vida de cada um dos seus membros, e que eles vão, num dia, numa manifestação que só Deus pode fazer, sabe o que eles vão fazer naquele culto? Um vai perdoar o outro, um vai resolver as arestas do passado, um vai passar a confiar um no outro. Aonde vai parar essa congregação? Só Deus sabe. Só Deus pode imaginar. Porque aí é o lugar aonde quer Deus a cada um de nós. Então, meu irmão e minha irmã, Deus quer um novo começo na nossa vida. Deus quer um novo destino na nossa vida. Mas não adianta, de novo, eu queria tanto isso, eu queria tanto aquilo. Desejo, lembra que Salomão fala? Desejo não vai fazer nada, desejo não vai acontecer nada. Mas aquele que é diligente, aquele que persevera nas boas obras, esse vai encontrar o fruto, esse vai encontrar a resposta de Deus. Deus quer fazer coisas grandes, e porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. O que basta a cada um de nós? Basta a cada um de nós hoje tomar uma decisão, ir numa direção. Qual a direção? Deus, qual é o seu plano para a minha vida? Talvez o plano de Deus aqui, pelo jeito que estamos caminhando, é você finalmente se restabelecer com aquele que te feriu. É você finalmente confiar de novo, amar de novo, entendeu? Seguir lá de novo. E daí você vai ver um novo começo para a sua vida. Que Deus nos ajude, meus irmãos. Há muitas coisas esse ano para alcançar. Nós cantamos aqui hoje: posso, tendo as mãos vazias, ao Senhor me apresentar. Às vezes a melodia desse hino nos engana, parece que é uma coisa boa isso. Não. Que no final desse ano a gente não chegue de mãos vazias ao nosso Deus, mas a gente chegue com as mãos cheias da reconciliação. A gente chega com as mãos cheias de pessoas que a gente alcançou pela misericórdia dEle. A gente chega com pessoas cheias, que a gente seja renovado a cada culto, a cada momento. A gente chega no final do ano com um monte de experiências para contar, porque a gente resolveu viver não o nosso umbigo, não do nosso jeito, mas do jeito de Deus, da maneira de Deus,
como Ele aqui nos ensinou, perdoando uns aos outros, amando uns aos outros. Só Deus pode imaginar o que nós seríamos se nós vivêssemos isso. A gente não consegue imaginar, a gente não consegue nem pensar, mas com certeza, esse é o plano de Deus para nós em 2022. Eu não sei o que Deus falou ao seu coração, mas Ele falou. Então, não deixe isso, em nome de Jesus, não deixe isso só como um desejo, mas caminhe nessa direção, em nome santo de Jesus. Deus abençoe a todos, irmãos. Muito obrigado pela atenção e pela oportunidade. Nos coloquemos de pé, vamos agradecer o Senhor. Não viaje sozinho, não dê carona para estranhos, escolha um destino, atente para os sinais e não leve bagagem desnecessária. Amém. Que maravilha! Que o bom Deus dê a todos nós a capacidade, o recurso de viver essa orientação da sua palavra. Quantos agradecem ao Senhor, digam amém. Tem alguém do seu lado? Vamos orar uns pelos outros. Ore pelos seus dirigentes, pelo pastor da igreja, ore pela cidade, ore pela nação. Todos devemos querer o bem uns dos outros, porque é nisso que se reside o sucesso e a felicidade de todos. Vamos pedir a bênção de Deus uns pelos outros, em nome do Senhor Jesus. Nosso Pai Celestial, agradecemos o Teu cuidado mais uma vez, reunir os Teus filhos nessa noite, bondoso Deus. Abençoe, Senhor, a cada obreiro, a cada auxiliar, a cada família. Sim, meu Deus, abençoe a Tua obra nesta cidade. Abençoe esta cidade, abençoe esta nação, ó Deus. Amplia nosso entendimento, desvenda nossos olhos, ó Deus. Livra-nos, Senhor, da bagagem desnecessária. Ajuda-nos a ver os sinais. Tu és o nosso Deus. Dá-nos, Senhor, a direção necessária, meu Pai. Livra-nos, Senhor, dos estranhos. Deus querido e Deus maravilhoso, e estejamos sempre juntos, nunca sozinhos, com os sábios. Nós oramos, Eterno, e nós agradecemos o Teu cuidado, em nome do Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, hoje e para sempre. Todos digamos amém. Acene aí para o seu irmão. Deus a todos abençoe, em nome de Jesus.